Vamos lá. Estamos na página 71, no livro Portal da Confiança. Então, na prática, nós estamos vendo, por assim dizer, as vantagens que tem confiar em Hashem. E foi isso que estávamos vendo justamente até agora. Vamos continuar, diz o seguinte. Após afirmar que a primeira introdução necessária para se ter bitachon é a plena compreensão de que somente Deus é possuidor de todas as 7 qualidades necessárias para se confiar em outro ser, nós vimos isto claramente nas aulas anteriores, o autor passa agora para a segunda introdução, que significa a pessoa precisa internalizar o fato de que Deus conhece todos os nossos pensamentos, nossos atos e nossas transgressões. Nós sempre falamos que para confiar em Deus tem que ter um exercício. Confiar em Hashem é um exercício que a gente tem que treinar-se. Então ele nos ensina agora como você consegue isso. Primeiro, racionalmente. O que é racionalmente? Entender as virtudes e por que você pode confiar em Hashem. Essa é a primeira parte que estudamos até agora. Ele diz, agora vamos ver simplesmente a consciência de que, além de tudo, Hashem, ele conhece tudo. A onisciência. Porque, além de também saber se o bitachon dessa pessoa é genuíno, ou meramente conversa fiada, ou uma promessa em vão. Ou seja, na prática, vem aqui e nos diz que a pessoa precisa ele se conscientizar disso. Então, segundo a introdução, a pessoa deve saber e entender com muita clareza o fato de que o Criador a está observando. Como a gente sabe, a gente está de olho. Como diz o Pirkei Avot, que tudo está sendo escrito. Então, tem um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve. Então, tem alguém que está de olho. Então, nada lhe sendo oculto, nem as ações que a pessoa realiza em público e são reveladas para que outros vejam, porque você vai dizer, bom, mesmo que estou fazendo aqui, talvez alguém que não está aqui não viu. Nem aquelas ações que a pessoa realiza privadamente e são ocultas dos demais. Mais ainda, não somente as ações públicas ou ocultas, sino também seus pensamentos, tampouco são ocultos de Hashem. Como dizemos, como está no Tânia, no capítulo 41, Bochen Klayot Balev e Movdo Karaui. Hashem está vendo justamente Klayot Balev, que são rins e coração. Ou seja, ele vê tudo de quando vai se formando. Nem mesmo aqueles que ficam ocultos para os demais, que são os pensamentos, e tampouco aqueles que ficam aparentes através de sua fala e suas ações, porque através da fala e ação você revela o que você está pensando, muitas vezes. Então, Deus também sabe se a confiança da pessoa nele é genuína ou não. Muitos falam que confiam em Hashem, mas na hora do vamos ver, não é tanta confiança. A confiança na Hashem é um exercício e muitas vezes nós vemos no mundo físico material que, de alguma maneira, a gente, nossa fé fica abalada, por assim dizer. Por isso devemos ter esse exercício de fortalecer. Temos momentos na vida quando tem alguma notícia ruim, ou alguma doença, ou alguma situação, como tem hoje em dia em Israel já, tudo isso te abala um pouco. Tem gente que ficou muito abalada, e ao contrário, muita gente ficou fortalecida, porque ele viu, foi um milagre o que aconteceu, por outro lado. Então, na prática, isso daqui vem fortalecer um pouco a fé na Hashem. Então, citamos agora estes versículos para apoiar esse conceito. Já ele vai se basear em alguns versículos para nos provar este conceito. Como diz o versículo em Teilim, o Eterno bem sabe quão vão são os pensamentos do homem. Ou seja, tem o pensamento, inclusive tem um ditado em Yiddish que diz, de Mensch lacht, tracht und Gott lacht. O homem pensa e Deus ri. Ou faz planos também. Não é em Yiddish isso. Ou seja, em Yiddish o ditado é as de Mensch tracht, Gott lacht. Então, quando o homem está, como chama, está pensando, a gente está rindo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E como está dito no Mishlei, no livro de Provérbios, certamente ele entende as entranhas dos corações do homem. Então, e como está escrito também no livro de Malachim,
Por que, de Melachim Aleph? Porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Ou seja, na prática, Hashem conhece que está ainda dentro, nossos sentimentos verdadeiros. Eu posso te dizer, eu gosto de você. Mas é uma frase, é uma palavra. Daí a gostar de verdade, certo? É muito diferente. Então, todos estes versículos discorrem sobre como Deus conhece os pensamentos dos homens. Portanto, muito mais deve ele estar ciente também das ações dos homens. Ou seja, se ele conhece os pensamentos que ocultam, mas ainda as ações que são reveladas. Então, quando isto fica claro para a pessoa que confia em Deus, então ela entende que é impróprio alegar que ela é uma pessoa que confia em Deus. Já não adianta dizer, aqui estou enganando. Quando eu te digo que confio em Hashem, mas, sabe aquela que diz, confio em Hashem, mas. Quando você falou mais, o que aconteceu? Não está confiando tanto assim. Não, apagou tudo o que disse antes. O mas apaga tudo o que você disse antes. Em geral, na vida. O cara é muito gente boa, mas... Peraí, me conta. Mas não significa que... É o mais, entendeu? É isso. Esse é o mais. Não significa que quem confia não vai ter prudência. A pessoa confia em Hashem e é prudente. Não, ser prudente é uma coisa, entre aspas. Entendeu? Deus tem, inclusive, ele instituiu uma regra na vida que, entre aspas, como você fala, ser prudente, seguir a natureza. Deus criou na vida um sistema que é numérico. Um médico, mas o médico, entre aspas, não é quem te cura é Hashem. O médico, entre aspas, é a ferramenta. Você pode cair num médico Zé Mané ótimo e pode cair num Bam 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 e não... Desculpa, hoje em dia morre gente em todos os hospitais, até nos mais renomados. Entendeu? Já. Hoje em dia o pessoal diz, vou me tratar em tal hospital. Como se fosse garantia de que nesse hospital ninguém morre. Espera aí, não sei se dá para entender o conceito. Hashem quer que você trabalhe para você ganhar seu sustento. Como ele disse, tem vários versículos que Hashem quer. Por quê? Porque ele instituiu no mundo, isso é uma boa pergunta, uma regra que tem que ter, entre aspas, a meritocracia. Por quê? Por que Hashem instituiu esse sistema de meritocracia? Vamos dizer, então que Deus dá a cada um. E que se você não estivesse trabalhando, você não entra na tua participação como sócio de Hashem. Hashem nos deu a possibilidade de, através do nosso trabalho, fazer do mundo um lugar melhor. Cabe a você, o dia da manhã, se apresentar a Hashem e dizer, eu fiz do mundo um lugar melhor ou não? Como falamos no Shur na segunda-feira. Lembra que falamos? Que o Javier queria anotar. Falamos que muito ajuda quem não atrapalha, diz o ditado. E o que eu digo? Muito atrapalha quem não ajuda. Na realidade, esse é o problema. E o mundo, você veio ao mundo para produzir, para fazer alguma coisa. Hashem não te trouxe ao mundo para você ser um mero espectador. Senão você tem uma participação ativa e aportando, de alguma maneira, seja um pequeno grãozinho para fazer do mundo um lugar melhor. Então, esse é o compromisso que nós temos. Agora, na prática, isso daqui, cada um tem a sua participação. Então, isso que Hashem, você comentou agora, Hashem instituiu. Então, tem que ser prudente, porque Hashem instituiu essa regra, porque desta maneira você está colaborando, contribuindo, etc. Está claro? Então, por isso que tenho que trabalhar, por isso que tenho que seguir o que você chamou de prudência, ou produtividade e proatividade. Então, vamos voltar. E quando isto fica claro para a pessoa que confia em Deus, então ela entende que é impróprio alegar que ela é uma pessoa que confia em Deus. Não adianta dizer confio em Deus. A gente sabe se você realmente confia. Exaltado Jesus nome. E como resultado de sua expressão verbalizada, sem verdadeiramente confiar e depender dele em seu coração, e em particular. E você vê isso, quando o cara dá tzedakah, ou qualquer situação, o que ele fala?
Que você falou isso segunda-feira, como que era? Se Deus me dá fogo, eu vou colocar lenha. Como era que você falou da fogueira? Então, na prática, a pessoa espera receber primeiro. Você já confia. Se você confia em Deus, não precisa receber primeiro. Eu confio na Hashem. Por isso que o tzedakah é um teste grande. O dízimo. Então, você dá o dízimo antes de ganhar, não depois de ganhar. Se eu dou dízimo antes de ganhar, o que estou demonstrando? Acredito que Hashem vai. Que confio na Hashem, acabou. Oh, está aqui uma doação de tanto. Como antes de ganhar? Como você pode doar antes de ganhar? Você já, vamos imaginar que hoje é dia 1º do mês. Sim. Você já ganhou teu salário? Ainda não, nem trabalhou. Então você vem aqui e diz, Rabino, eu vou te dar X mil reais. Ok? Você ainda não ganhou esse dinheiro. Na prática, agora o que acontece? Se você me deu 1.000 reais, por exemplo, Deus está te devendo quanto? 10. Repor o 1.000 Sim. e os 9 que te correspondem a você. Sim. Sim ou não? Uhum. Agora, você confia em Deus? Dá. Dentro das tuas possibilidades, logicamente. Dá antes. Uhum. Eu te falo honestamente, uma oportunidade me aconteceu. Me pediram para uma causa especial de tzedakah. Eu fui e dou um valor bem acima do que... Me levou vários meses para me acreditar, vamos dizer, de uma série disso. Incrivelmente, deu certo. Quitou. Ou seja, eu antecipei. E de repente te liga fulano, você fez o casamento da minha filha, o fulano, o Rabino veio colocar misão na minha casa. Um exemplo bobo. Daqui, dali. Alguma coisa entra. De repente, a coisa dá certo. É incrível. Mas a questão, você confia na Hashem ou não? O ser humano diz que confia na Hashem, mas espero primeiro que a Hashem me dê. Se eu vou ganhar a Mega Sena, eu vou dar. Talvez faz o contrário. Começa dando e às vezes a gente deve. Só que não necessariamente vai te mandar da Mega Sena, te pode te mandar de outro jeito. Então, a tzedakah é um bom exercício para confiança em Deus. Ao contrário, o Talmud diz que a única mitzvah que podemos estar a Deus é com a mitzvah de tzedakah. De dízimo ainda, mais ainda. Deus fala. Deus fala isso. Não, mas a Guimarães traz e analisa isso. A única coisa que eu posso testar a Deus. Ao ponto que você pode dar tzedakah com condição, essa expressão que traz o Talmud, com a condição de que fulano se cure. Lá na Guimarães é o conceito do filho. Babur Sheikhebni. Eu vou dar tanto. Preto sobre branco. Então, voltando ao assunto. Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas não necessariamente, como se diz em inglês, he mean it. Não necessariamente ele está... Ele quer dizer isso. Exatamente. Ele fala da boca para fora, mas no dentro dele... Que nem se fala, chá comigo, sabe? Quando o cara te fala chá comigo, aí que não vai dar certo. É que nem quando meu filho me fala, pai, não se preocupa. Aí começou a me preocupar. E na prática, isso sim, então diz, se essa pessoa meramente alega verbalmente ter bitachon, ela então estará no nível daqueles sobre quem o versículo afirma: me honram com o movimento de seus lábios, mas afastaram de mim seus corações. Ou seja, na fala, ele fala muito, mas no coração ele não sente isso. Então, dizer realmente, eu gosto de você, é uma situação onde nós vemos o quê? Errado bapé. Echad bapé, echad balev. Bravo. A expressão que diz uma no coração e outra na boca. Já não necessariamente a pessoa diz, e é o que nós chamamos, na verdade, uma das características mais difíceis de ter um ser humano, quando nossos sábios trazem, que vemos isso sobre Noé. Quando Hashem alega de Noé, o que ele é? Ish Tzadik Tamim. Um homem
homem, que não sabíamos que era homem, que era um rato. Então, não, homem, o conceito homem com H maiúsculo, era um homem. Tzadik, justo, tamim, íntegro. Integridade, explicam daí nossos sábios, que é muito mais do que homem, muito mais do que tzadik. Quando você diz o cara é um homem, sabe, com H maiúsculo. Puxa, esse é homem. Aí você fala sobre coragem e tudo mais. Quando eu falei verbalmente em português, coloquialmente, o que é homem? Segundo, tzadik. É mais do que o homem. Mas ainda tem maior ainda, que o íntegro. Íntegro, o que significa? Ele é o mesmo. Ou mesmo por dentro e por fora. A integridade é essa característica. Não fala uma coisa e faz outra. Não se conduz de uma forma e na prática no foro interno de outra. Ele não tem essa, hoje em dia se chama bipolaridade ou coisa assim. Ok? Double standards. Acho que hoje acho que é o maior problema da humanidade hoje. A maioria das pessoas fala uma coisa e faz outra. Principalmente os políticos. Não, isso sem dúvida nenhuma, mas é um problema na sociedade. Sim. Então, por isso que justamente os sábios nos trazem, que são dos conceitos mais importantes. E ele diz aqui, as pessoas falam com os lábios, mas se afastam com o coração. Então, que hoje em dia você fala, o cara se considera religioso. O que significa religioso? Religioso tem muitos conceitos. Para ele, anda de chapéu, tem barba e sei lá o que, é religioso. Às vezes não, às vezes é muito mais religioso. Por isso que nós vemos no Pirkei Avot, que a gente não avalia a pessoa pela aparência. Não avalia o conceito. Isso, cada um de nós é um comprometimento com quem? Com Hashem, e não com a sociedade. E hoje em dia a sociedade é muito comum, te falo como rabino, que falam que o rabino está vendo. Se comporta que o rabino está vendo. Hashem está vendo. Mas que a gente está vendo, ninguém leva em consideração. Entendeu? Ou, na prática, a Hashem entende, a Hashem sabe. Tipo, como chamar? Não desmerecendo, mas diminuindo um pouco essa proximidade com a Hashem. Ele sabe minhas intenções. A Hashem sabe, a Hashem sabe. A Hashem entende. Ele tem muita... É brother. Então, a conscientização deste pré-requisito irá estimular a pessoa a ter mais do que apenas bitachon superficial. Pelo contrário, terá bitachon de coração genuíno. Ou seja, você tem que ter consciência de que Hashem sabe a verdade. E Hashem sabe se você fala de confiança ou se você confia realmente. Literalmente. Chega uma hora que você diz, acabou, está na mão de Deus. O que eu podia fazer, fiz. Entreguei na mão de Deus. Saber entregar na mão de Deus é difícil. Você conta a famosa história que Rav Shusha de Anipoli, ele morava numa cidade muito simples, era um tzadik muito grande, mas uma oportunidade, ele tinha uma pessoa que tinha um filho muito doente. E foi perguntar para o Magid Mezrich, que era o Rebbe, e falou para ele, preciso de um grande médico para meu filho. Aí ele falou, vai procurar o professor de Anipoli. E ele foi para Anipoli, perguntou, eu vim procurar o grande professor de medicina. Medicina? Aqui Anipoli era um state. Você esteve lá? Anápolis? Não? Não, você fez toda a parte dos túmulos lá na... Não foi o que você só foi perguntando. Então, é um vilarejo. Então, ele foi lá. Aqui não temos nem médico. Como não temos médico? Deve ter um médico aqui, mas ninguém sabe. O cara muito humilde, sabe? Veio de Buenos Aires. Ninguém sabe que o cara está humilde assim, grandioso. Falaram, professor de Anipoli. Ele falou, aqui, talvez um enfermeiro. Aqui não temos. Aí perguntou, e nada. Aí, finalmente, ele procurou, bom, tem algum sábio aqui? Falou, no Sushi, foi no Sushi. Falou, mas desculpem, como vocês fazem aqui? Eu vim procurar o grande professor. Aqui, quando a gente tem algum problema, a gente não temos médico. Ele voltou todo decepcionado para o Magid Mezrich e falou, mas, Rabino, não fui para Nápoles e não tem nenhum médico, não tem nem sequer enfermeiro. O que o pessoal de lá faz quando alguém fica doente?
É. Deve ser, se vira para Deus. Esse é o grande professor de Anápolis. Ou seja, o grande professor da Anipoli é justamente Hashem. Só que não precisa ir até Anipoli para procurar Hashem. E muitas vezes o que a gente tem que fortalecer é nosso conhecimento, nosso contato, nosso vínculo com Hashem. É disso que se trata. Mas não de uma forma meramente verbal, sino de uma forma interna, uma forma real. Então, a terceira introdução, ele traz aqui, confiança exclusiva em Deus. Necessária para se ter bitachon adequado, a pessoa precisa depositar sua confiança unicamente em Deus, em quem confia para tudo aquilo em que ela é obrigada a confiar nele, e não estabelecer parcerias entre nenhum outro ser e Deus. Eu vou, por via das dúvidas, sabe? Eu confio em Deus, mas por via das dúvidas, eu vou comprar sei lá, um sistema de segurança, ou sei lá o quê. Confia em Hashem, não precisa de nada. Lembra quando vimos as comparações com o alquimista? O alquimista ficava preocupado, no início da introdução do livro, o alquimista ficava preocupado com o quê? Se ele tinha muito, que poderiam roubar ou confiscar dele. E se não tinha pouco, que na hora que precisar produzir mais ouro, não vai ter matéria-prima, não vai ter disponibilidade. Então ele está sempre inseguro. O cara que confia em Hashem sabe que não depende de mais ninguém. Acabou Hashem. Hashem consegue dar tudo. Então, a fim de confiar em Hashem e também nesse outro ser, isso não é certo. Pois sua confiança em Deus será arruinada se ele estabelecer uma parceria entre outro ser e ele. Já se você fazer junto com Hashem, veio o Eliyahu Nabi e advertiu o povo de Israel, diz a profecia que ele admoestou o povo de Israel, até quando vocês vão pular nos dois artigos? Assim ele falou. Por quê? Tinha na época de Eliyahu Nabi, o povo acreditava em Deus, mas por via das dúvidas, servia também um ídolo chamado Baal. Então ele falava, espera aí, ou vai para cá, ou vai para lá. Não, eu confio em Deus, mas por via das dúvidas, vamos fazer uma macumba aí, perguntar lá, tem um vidente aí, sei lá o quê, fazer uma umbanda aí, alguma coisa. Não, peraí, com Hashem é íntegro com Hashem. Não existe outra por via das dúvidas. Isso estraga. A pessoa que confia em qualquer outro, a não ser em Deus, para ajudar pensando que às vezes esse outro ser também pode ajudá-la e se esquecendo de Deus que é o único poder do mundo, de que Deus é o único poder do mundo, não pode ser considerada uma pessoa que tem bitachon. Ou seja, se por via das dúvidas, isso não é confiança. Na hora que você confia, você me pede um favor, e eu te digo, confia em mim, amanhã está feito. Se eu não fizer, certo? Você não pode confiar em mim. Agora, o que adianta? Bom, por via das dúvidas, vou pedir também para o Valdemar. Isso significa que você não confia em mim. Deu para entender? Por exemplo, obviamente, o que está nas nossas mãos, e que é normal de se fazer, plano de saúde, seguro de carro. Calma, isso não tem nada a ver com confiar em Hashem. Sim. O plano de saúde e seguro de carro, o que é? São medidas. Perdão, plano de saúde não garante que você não vai ficar doente. Não, claro. Seguro de carro não significa que não você vai bater. Você está fazendo o quê? Uma previsão de contingência, que quanto me custa se eu tiver problema com o carro? Então eu prefiro pagar um seguro que, em caso de uma eventualidade, o cara vai dividir comigo a despesa. É só um seguro. O erro é pensar diferente. Ou seja, o conceito do seguro de vida é mais claro. Eu não quero me distrair do tema, mas o seguro de vida é mais claro. Depois do shiur, se quiser 2 minutos, eu te explico, você vai entender muito bem. Então, você certamente sabe que aquilo que é dito sobre o rei Asa de Judá, que, apesar de sua grande piedade, confiou nos médicos quando estava doente, como está escrito, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Eterno, mas apenas aos médicos, e foi punido por isso. Quando o rei Asa, ele ficou doente, não é que confiou na Hashem e procurou os médicos, ele só confiou nos médicos. Não fez tefilá, não se dirigiu a Hashem.
Ou seja, o rei Asa deveria ter pedido a Deus que o curasse e então nele confiar e fosse através dos médicos, fosse através de qualquer meio que julgasse adequado. Eu peço a Hashem e vou no médico. Mas não é o médico que me cura, é Hashem que me cura, um médico intermediário. Mas em vez disso, Asa unicamente confiou nos médicos para o curar e por isso foi punido. Então, outro versículo que serve para comprovar que a pessoa não deve misturar seu bitachon em Deus com outro ser, o versículo diz: abençoado é o homem que confia no Senhor, certo? E o Senhor será seu apoio. Ou seja, o cara, na verdade, confia na Hashem. E Hashem será seu apoio. Já Hashem não vai te decepcionar, não vai te largar a mão. Ou seja, na prática, o que diz aqui? Se o versículo pretendesse meramente enaltecer a virtude de se confiar em Deus, diria apenas abençoado homem que confia no Senhor. A segunda metade do versículo, e o Senhor será seu apoio, pressupõe que nenhum outro ser seja seu apoio. Então, este versículo é citado como prova de que a verdadeira confiança em Deus consiste em confiar e depender unicamente dele, e não em nenhum outro ser em paralelo. Por isso que nós falamos todo dia de manhã na Tfilá. Kavel Hashem Chazak ve'yametz libecha. E como continua? Kavel Hashem. Que significa? Confia em Deus, Chazak, forte, ve'yametz libecha, e fortaleça, endureza teu coração. Kavel Hashem. E volte a confiar em Hashem. Ou seja, você confia em Hashem, fica forte e tudo mais. E se não deu certo, volte a confiar em Hashem. É simples. Você rezou, não foi atendido? Reze mais. Então, é bem conhecido o fato de que quando alguém indica duas pessoas ou mais para realizar uma determinada tarefa, essa tarefa fracassa. Olha, precisa de alguma coisa, pede para o Arthur, senão pode contar com o Valdemar. Aí na prática nenhum dos dois veio. Cada uma das pessoas confia que a outra irá realizá-la. E no final a tarefa é cumprida, não é cumprida adequadamente. Como a gente diz, cachorro sem dono morre de fome. Dois donos. Com dois donos morre de fome. Com sem dono ele se vira um vira-lata, mas se vira. Com dois donos morre de fome. Por quê? Um vai deixar o outro alimentar. Então isso se aplica ainda mais a uma pessoa que confia em Deus tanto quanto em outros. Sua confiança e dependência em Deus será destruída. Esta será a principal razão pela qual o assunto que ele confiará a Deus não lhe será concedido. Por quê? A gente diz, tá bom, você confiou nele, deixa ele. Vamos ver, deixa ele resolver. E Yosef na prisão. E Yosef na prisão, ele diz, quem resolve os sonhos é Hashem. Ele falou, deu uma dica dos dois que sonharam. Não, falou, me lembra... Isso, confiou no... Aí ficou mais 2 anos. Ela diz logo em seguida, Velozahar, Sara Mashkim de Yosef vai escajeu. E o ministro da bebida não lembrou de Yosef e o esqueceu. Então, o verdadeiro bitachon é alcançado quando a pessoa percebe que tudo provém de Deus e que Ele é a causa de tudo. Todo o restante que pode parecer ser a causa para isso, na realidade são meros agentes de Deus, usados por Ele para dar às pessoas aquilo que elas necessitam. Como diz o versículo, maldito é o homem que confia somente no ser humano, certo? Que considera a carne mortal seu amparo e aparta do eterno o seu coração. Ou seja, a pessoa que faz da carne mortal o seu amparo e deposita sua confiança em outros, será amaldiçoada. Isto é, ela não receberá aquilo que confiou que ele estivesse no poder de lhe prover. Por quê? Porque é simples, você confiou numa opção que não tem condições. Então, justamente isso daqui, que nós devemos cada um fortalecer, nós essa confiança na Hashem, e saber que dependemos de Hashem, e que Hashem é o verdadeiro, como chama, porto seguro, por assim dizer. Bom dia.